Salve, salve, meu querido, minha querida, vamos para mais uma aula, e é um aulão completo, onde eu vou tirar as dúvidas do pessoal que preencheu o formulário de pesquisa do Dominando 5 Gráficos Secretos. Quem fez o Dominando 5 Gráficos Secretos, eu envio uma mensagem no WhatsApp e no e-mail, pedindo para a pessoa, qual a sua sugestão para mim fazer uma aula para te ajudar? E aqui tá, realmente, eu não faço aquilo lá só para ter conteúdo, ou para ver informações de vocês. Eu realmente faço para ajudar. E tá aqui na tela agora 6 questões que mais surgiram lá, que eu vou estar ajudando durante essa aula completa, tá? Uma aula completa, depois eu vou fazer uma aula por uma sobre quais são os tempos gráficos que um trader pode usar, como entender melhor a movimentação do preço, como evitar de comprar topo e vender fundo, como identificar o momento certo para entrar em uma operação, gatilhos de entrada em uma operação, pontos de compra, pontos de venda, como conseguir consistência nos acertos e sair do loss. Então são essas as 6 perguntas que surgiram no nosso formulário de pesquisa de quem fez o Dominando os 5 Gráficos Secretos, que é uma série com mais de 7 aulas, com conteúdos adicionais, com cursos adicionais, com bônus exclusivos, onde você vai ficar craque nos 5 gráficos atemporais. Então, se você não conhece, depois no final dessa aula, clica aqui embaixo, clica em mostrar mais, vai ter Dominando 5 Gráficos Secretos. Clica no link, faz o seu cadastro e você vai começar a receber no WhatsApp, no e-mail, diversos conteúdos dessas aulas, certo? Então vamos que vamos, vamos ver aqui então a primeira pergunta. Quais são os melhores tempos gráficos que um trader pode usar? Exatamente, eu quero te explicar agora, nessa primeira pergunta aqui, que surgiu do formulário de pesquisa de quem fez o Dominando 5 Gráficos Secretos, tá bom? Então vamos que vamos. Quais são os melhores tempos gráficos? Depende muito do seu perfil, tá? Às vezes você tem um perfil de não ficar tanto tempo em uma operação, você vai querer vir para tempos gráficos menores. Você tem perfil às vezes mediano, né? Você gosta de pegar uma operação mais rápida e uma mais longa, ou você usa um gráfico maior e no gráfico menor você opera. E tem aquele perfil que é igual ao meu, que gosta de gráficos maiores, tá? Mas o único gráfico que você não pode operar de fato algum, e eu te explico por quê, aqui embaixo tem um link para você parar de tomar stop e parar de operar gráfico de candlestick. Então clica nesse link que eu te explico melhor por que esse gráfico tá roubando seu dinheiro, tá bom? Então vamos que vamos, eu vou pegar agora e vou botar na tela um gráfico profissional, que é um gráfico que eu utilizo demais, é um gráfico muito melhor que o gráfico de candlestick, tá bom? Então, esse gráfico se chama gráfico de pontos, certo? E lá no Dominando 5 Gráficos Secretos eu explico tudo sobre isso. Se você não sabe o que é o Dominando, tem o link aqui embaixo, como eu já falei, tá? Então vamos lá. Eu não opero o gráfico de candlestick. Eu operei por 2 anos e meio e só tomava stop. Eu não entendia muito bem os padrões. Outra coisa, o gerenciamento do gráfico de candlestick, ele é gigante. O meu stop, se eu compro nesse ponto, eu não posso botar aqui, senão eu tomo uma violinada. Onde é que eu tenho que botar? Defendido nessa barra. Aqui. E o mais técnico que a galera acaba falando é aqui. Cara, olha o tamanho desse stop. Não tem como. Olha só. Não sei como que você faz ponto de compra, ponto de venda, mas, cara, 450 pontos não vale. Ah, Cris, mas a minha assertividade é grande. Tá, o que adianta acertar muito, mas quando errar, os erros que você tem, você entrega, devolve todo o seu lucro. Muitas vezes a galera pega 100 pontos e pega um stop de 300. Não vale a pena, né? Então vamos que vamos. Vamos mostrar aqui o gráfico de pontos. É o melhor gráfico para mim, na minha opinião. Então vamos lá. Como eu tô no mini índice, eu vou colocar o gráfico do 25P. Olha só que fácil. Muito mais fácil. Cara, eu vou botar um do lado do outro para você ver a grande diferença disso aqui, cara. Você vai ficar de boca aberta, porque esse gráfico aqui, ó, ele é muito mais fácil. Eu vou botar o de 5 minutos, eu vou duplicar essa tela aqui e vou jogar para cá. E daí nós vamos ver a grande diferença do gráfico de pontos também, da aula completa, um aulão completo que eu explico sobre a grande diferença do gráfico de candlestick para os gráficos atemporais, tá? Que tem aqui embaixo na descrição. Vamos lá, 25P. É um gráfico que eu gosto de usar. Tem alunos nossos da mentoria Holy Force que gostam de usar o 16P. Assim, eu falo pra galera, cara, cuidado com um gráfico tão menor, porque tem muito pavio, principalmente no gráfico de candlestick. Se botar 1 minuto aqui, cara, você vai ficar maluco. Onde é que tem um padrão de venda, um padrão de compra? Você não sabe. Toda hora o mercado tá te levando a fazer alguma coisa a todo momento, porque tem 1.500 gráficos. Gráficos não, tem muitos padrões, tá? Num gráfico assim todo poluído. E num gráfico de 25P, por exemplo, tem pouquíssimos padrões, gente. 25P, sério. Aqui, ó. Vamos botar os 5 minutos de volta ali, só pra você ver. Olha aqui, o que tá acontecendo aqui? O gráfico de 5 minutos tá te falando, cara, aqui é venda, aqui tem um topo, aqui é venda.
Mas o que o gráfico de pontos está falando? Não está falando nada até o momento. Na verdade, o gráfico de pontos ainda está numa tendência de alta. Só que aqui daí o gráfico menor, num gráfico de 5 minutos, gráfico de candlestick está falando para você vender. E se você vende e dá errado essa operação, é porque aqui, ó, o gráfico de pontos ele é um gráfico atemporal, ele não se movimenta pelo tempo, ele não fecha um box ou um candle a cada 5 minutos. Ele fecha conforme vai dando os ranges. Ou seja, o preço sai daqui, ele anda até aqui. Opa, fechou um box aqui daí. Entende? Então ele é um gráfico também usado para fluxo. Olha só, a gente tem aqui no canal uma técnica que se chama pivô, tá? A técnica do pivô. Quando rompe o pivô do dia, a gente tem um baita de um trade. Aqui a gente teve um baita de um trade. Então se você coloca no 30p, também já melhora ainda mais o seu nível de assertividade. Você entra no meio de um box aqui, ó, e compra e vai ser feliz. Essa é a grande diferença, tá? E qual os outros gráficos que tu usa, Cris? Eu vou falar o seguinte, o gráfico candlestick eu não uso já faz 3 anos, ok? Então tem mais 5 anos de bolsa, então eu não uso esse cara aqui. Por quê? Eu te explico na aula que eu falei aqui embaixo, tá? Tem uma aula, pare de operar gráfico de candlestick, vai pega aquela aula, cara. E ali você vai ver, vai clarear a cabeça para você por que você deve parar hoje de operar esse gráfico aqui de candlestick, certo? Então vamos que vamos. Então, quais são os melhores tempos gráficos? Os que eu gosto. Eu pego aqui no índice o 40N. O que é esse gráfico aí, Cris? O que é esse gráfico? Esse gráfico ele me mostra as rejeições do preço. Isso eu explico no Dominando os 5 gráficos secretos também. Muito a fundo sobre isso. Eu explico muita coisa sobre isso aqui. Eu gosto desse gráfico para ele me falar as rejeições. Por exemplo, eu tenho o meu pivô aqui, definido. O que é pivô, Cris? Eu te explico lá na playlist do Role. Olha só que bacana, cara. Então eu tenho um cara que rompeu aqui, outro cara que veio e testa aqui, outro cara que faz um boom para cima. Eu tenho algumas rejeições aqui, só que acima do rompimento, elas já vêm, bate bem no ponto de rompimento e andam. Então esses gráficos eles são bem mais limpos. Outro gráfico que eu gosto também muito é o Kijin. É o Kijin, exatamente, o gráfico Kijin. Se a gente colocar aqui 40K, olha só, que loucura. Só que esse não é o gráfico Kijin que eu utilizo. Tá bom? Eu utilizo uma outra forma e eu pausei para poder colocar, né, a forma que eu utilizo, porque isso é exclusividade lá de dentro da nossa mentoria Holy Force, ok? Então esse gráfico ele me mostra certinho qual que é o pivô, porque essa última barra preta, ela foi a última barra forte daquele dia anterior. Tá vendo essa linha tracejada? Ela é a última barra forte, então tá aqui também no meu caixotão, ó. Vou botar uma linha bem certinha aqui. O meu dia já começa assim. Eu já começo assim, sabendo que se o preço abre aqui dentro, isso eu te explico lá naquela playlist do Role. Vou deixar aqui na descrição essa playlist para você fazer os seus estudos. As 4 primeiras aulas, elas vão acabar com o seu cursinho de price action que você pagou caro. Então aqui, rompeu, olha a barra de fluxo que rompe toda essa região chata. Quem que tá mandando no jogo nessa região? É essa barra forte aqui. O que é o gráfico KG? É um gráfico de fluxo. Eu ensino também no Dominando 5 Gráficos Secretos. Pega o seu acesso aqui. Ok? Então, esse é um gráfico muito bom, 40K. Porém, com a configuração Holy Trader. Além disso, eu também utilizo o gráfico de Renkin Ashi. Exatamente. Vou colocar aqui, ó, os 5 minutos de novo, tá? Eu vou vir aqui e lá embaixo, ó, Renkin Ashi. Aí eu coloco o 25R nele e ele me ajuda a identificar muita coisa aqui. Presta atenção. Ele me ajuda a identificar que aqui tem um ponto de reversão. Então, aqui eu não posso mais comprar. Ponto de reversão por quê? Por causa desse candle gigante. Ele é um candle de rejeição. Eu não posso comprar contra ele, a menos que venha uma barra igualzinha essa branca, eliminando todo ele. Aí, depois disso, as compras são autorizadas aqui. Olha só o que acontece aqui, ó. Barra de força, barra de força, barra de força. Agora, vamos tirar o gráfico, o Renkin Ashi. Vamos colocar aqui em candlestick. É só uma forma de selecionar, né? Não significa que eu estou operando candlestick. E aqui, quando acontece esse rompimento, às 11h01, exatamente aqui também, ó, o Renko aqui, ó, também. Outro gráfico que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, quais são os melhores gráficos? Vamos direto ao ponto. Gráficos de Renko, 25R, 30R, ok? Esses, para mim, são os melhores. Se especialize nele. Porque você não vai operar tanto, não vai ficar tão ansioso, não vai fazer operação besta, vai fazer só operação boa. Tudo isso eu explico no Dominando 5 Gráficos Secretos. Você precisa pegar o seu acesso. Para de comer mosca, vem pro Dominando. O primeiro link na descrição. O segundo é por qual motivo você deve parar de operar gráfico candlestick. Então são 2 links que vai mudar a realidade do day trade para você aí. Tenho certeza. Olha só, barra aqui no gráfico de Renko, né, 25R. E aí,
mostrando a reversão exatamente nesse ponto já. Então aqui não é compra. Aqui eu peguei uma comprinha muito bonita aqui hoje de manhã, claro que dentro do meu operacional, depois mais uma aqui, e finalizei meu dia mais ou menos nessa região. Então fiz um baita de um trade aqui com 800 pontos no final da história. Ó, esse aqui é o meu operacional. Um gráfico de pontos. A gente tem um operacional focado só no gráfico de pontos. Nesse gráfico aqui, ó, muito melhor do que esse cara aqui. Olha só. Aqui ele te dá a direção. Aqui você tem que fazer price action, linha de tendência, canal de alta, canal de baixa. Você perde 2 anos e meio fazendo isso aí. E para daí descobrir que não funciona, tá? Eu já tô te encurtando o caminho sobre isso. Então aqui, ó. Aqui foi, por que eu peguei minha operação aqui? Porque ele testa uma VWAP, um ajuste. Eu peguei no meio. Outro detalhe que depois nós vamos chegar no próximo ponto, que é como aumentar o nível de assertividade, aonde comprar, aonde vender, tá bom? Então fica conectado que de repente a próxima aula já vai ser sobre isso. E também, se você está assistindo toda essa série completa em uma única aula, já vai preparar. Prepara aí o like, já deixa o like, se inscreve no canal se está chegando agora, porque aqui tem conteúdo bom, conteúdo de qualidade. Então esse operacional aqui, ele se chama GP Power. Se você clicar aqui em mostrar mais, abaixo aqui nos links da descrição, vai ter ali, curso GP Power, ou método GP Power. Clica naquele link para conhecer, e aí você vai ter essas regras de coloração, essa nuvem, esse operacional. Cara, olha só nessa manhã deu 555 pontos, ok? Só com essa quantidade de pontos você já paga o curso GP Power, tá? Só com um trade você já paga. Sabe quanto que é o curso? Atualmente é R$57. Eu posso aumentar a qualquer momento. Então clica ali, conhece e já adquire o seu curso em método gráfico de pontos. Eu te ensino tudo sobre ele. Quais são os melhores tempos gráficos, como unificar os tempos. Quer ver só? Saca só isso aqui. Saca só isso aqui. Vamos botar aqui no 30p, tá? 30p eu coloco aqui. Eu venho aqui no meu layout em pontos. E agora eu caio para cá no meu 25p. Eu vou botar 25p aqui. E aí eu vejo que aqui ele também rompeu. Eu poderia ter pego um trade até antecipado nesse padrão de 3. Eu te explico quais são os melhores padrões gráficos. Eu já vou te explicar também um pouquinho sobre esses padrões. Poderia ter pego meu trade aqui com stop 180 para 500, quase 600 pontos. O gráfico de candlestick, ele tem diversos padrões. O gráfico de pontos tem apenas 3. E eu opero 2 deles, tá? Porque são os melhores. Beleza? Então tá aí. Ó, um sync de 30p com 25p. Esse é o meu perfil, eu gosto de gráfico maior. Agora, se você gosta de gráfico menor, você pode selecionar o 22p de um lado, tá? O 22p aqui de um lado. E aqui, o 16p. Olha o que aconteceu no 16p. E essa dica eu passei na live de hoje pela manhã. Olha aqui, padrão de 3 de entrada, 300 pontos na veia, cravadinho, tá? O stop de 180 para pegar 300 pontos. Isso o gráfico de candlestick não te dá. Esse gerenciamento aqui, o candlestick não te dá. Olha aqui, no 22p, rompeu um pivô exatamente aqui, ó. Então aqui, se você quisesse ter entrada aqui, também poderia, 400 pontos. Ou aguardaria a confirmação entrando aqui nesse pullback com padrão de 3. Ou até mesmo nesse cara que rompe aqui também, ó. Entrando aqui com stop de 150, 60 pontos para pegar 400. Isso é mais de 2 para 1, tá bom? Então esse é o operacional GP Power, certo? Também tem aqui o gráfico de range. É só trocar os gráficos e colocar, por exemplo, o 20N. No índice eu coloco, pode ser 35N. Lembrando que a gente tem um operacional em gráfico de range. Hoje eu falei lá na live, cara, olha esse padrão aqui em cima da VWAP. Aqui vai ser compra, dito e feito. Quem pegou, o pessoal do curso RHT, que também tem esse curso aqui na descrição, clica, conhece e pega a sua vaga. R$67 esse curso. Só com esse trade, você já paga e bota dinheiro no bolso, tá? Pagou o curso, 67 ainda sobrou. Vamos lá, dá uns R$120 aqui. Dobro, ganhou o dobro aqui. Pagou o curso e sobrou dinheiro, tá? Agora, aqui tem uma divergência, né? Ó, tem uma divergência. Aqui, esse padrão aqui, ó, quem pegou, saiu numa parcial, ok? E já tá vindo aqui te pegar no loss. Acontece de tomar loss? Claro que acontece. Eu não vou falar que existe milagre no day trade. Agora, precisa ter outras confirmações, certo? Precisa ter outras confirmações, beleza? Então vamos que vamos. Vamos para a próxima aula. Essa aula aqui, então, eu vou estar falando um pouquinho de como entender melhor a movimentação do preço, tá? Então, quem tá na sequência,
Bora lá, e quem caiu aqui de paraquedas nessa aula avulsa, vamos que vamos entender um pouquinho melhor sobre a movimentação do preço, como o preço ele se movimenta. Eu vou explicar a base teórica disso aqui. Eu vou colocar aqui um gráfico de 5 minutos, eu vou pegar, vou botar aqui num gráfico puro. Eu não opero esse gráfico, como eu já falei, eu não gosto, mas eu vou vir aqui e vou deixar no 25p. O que eu gosto de fazer para entender melhor a movimentação do preço? É usar um indicador que ele é fenomenal e ele te ajuda a identificar topo, fundo e pivô. A única coisa que você precisa entender de price action é isso, cara, é isso. Porque eu já tenho mais de 5 anos de bolsa de valor, eu já estudei linha de tendência, canal de alta, canal de baixa, tentei estudar figura, bandeira, tinha até... tem gente que vê até Pikachu perdido no meio do gráfico. Vê cuia, vê não sei o que, vê chaleira elétrica, sei lá. Cara, isso não te ajuda, isso só te atrapalha. Você tem que fazer aquilo que funciona, ponto final. Topo, fundo e pivô. Anota aí. Eu só vou mais estudar sobre topo, o Cris me disse. É só para estudar sobre topo, fundo e pivô. Nada mais. Não estuda nada mais. Só isso. E você vai ser bem sucedido. E faz essa técnica que eu vou te ensinar agora aqui, tá? Botão direito no gráfico. Óbvio, nós temos a plataforma do Profit. Não sei em que plataforma você está assistindo aí, mas a gente usa o Profit. Inserir indicador. Agora você vai colocar aqui, detector de topos e fundos. Detector de topos e fundos. Insere no gráfico, não lá embaixo. Insere aqui no gráfico, dá um OK. Olha ali, ó, ele já vem nessa linha laranja. Eu vou deixar ela assim. Eu não boto assim no meu operacional completo, tá? Mas... olha só, eu tenho fundo, eu tenho topo, eu tenho fundo, eu tenho topo. Qual que é a lógica aqui? Como que o preço ele se movimenta de fato? Ele se movimenta em topos. O que é o topo? É esse pico, é esse monte. Quando você tá aí viajando, olha lá um topo muito lindo e tal. É uma montanha gigante, né? E o que é um fundo? É quando você vai lá no Grand Canyon e você olha para baixo, sim, e tem aquele buracão, né? Então o fundo é quando o preço tá caindo, ele faz essa volta em V. Volta em V, ele deixa um preço, uma marcação de preço, assim como ele deixa lá em cima uma marcação do pico. Então aqui são topos e aqui embaixo são fundos. Exatamente, são fundos, ok? Então, esse indicador, você pode clicar 2 vezes sobre ele aqui, ó, na linhazinha laranja, ó, duplo clique. Aí você marca aqui pré-visualização, opção de desenho, pode marcar o rótulo. Só para você ver que ele marca bem certinho, ó. Olha, ele vai marcando bem certinho. Topo, fundo, topo, fundo. Assim você consegue enxergar, de fato, a movimentação do preço. Só que olha aqui, gráfico candlestick, como fica bagunçado. Tem fundo para tudo quanto é lado, topo para tudo quanto é lado. Enfim, aí se você faz uma venda aqui, beleza, não, tá dando certo. Só que olha o tamanho do stop. Ou stop lá em cima, não sei como é que você bota. Os seus stops aí, como você posiciona. Mas a ideia é o quê? Quando você quer comprar, você sempre vai procurar compras perto desses Fs. Perto dos Fs. O preço chegar aqui, você pode procurar uma compra. Dado aí a sua técnica, eu não sei como é que você faz. Lembrando que a gente tem aqui embaixo a playlist do Role. É onde eu explico sobre a técnica do caixote, te explico mais sobre pivô de alta, pivô de baixa, topo, fundo e pivô. Só que precisa. Então depois pega esse conteúdo adicional. Aqui embaixo vai ter playlist do Role. As 4 primeiras aulas é para acabar com qualquer curso que você já fez até hoje. Eu poderia bloquear essas aulas, mas eu não vou bloquear, vou deixar de graça aqui no YouTube para você. Então já deixa um like, se inscreve aqui no canal. Vamos que vamos. Vamos entender melhor da movimentação do preço. A movimentação do preço, ela é a seguinte. Papum, papum, papum. Ou ele vai para cima, ou o preço vai para baixo. Ou ele fica assim. Ele vai para cima, vai para baixo. Vai para cima, vai para baixo. Vai para cima, vai para baixo. Ele fica num ping-pong. Ele não sai dessa região de preço. Ou seja, aqui ó, tá vendo que tem uma tabelinha de preço? Isso é preço, gente. Então o que acontece? Essa tabela de preço aqui é o que tá me dizendo, ah não, o índice agora ele tá no 127, 165, tá? Isso aqui é o preço, você precisa entender um pouquinho de preço. Ah, mas olha lá onde é que ficou o topo dele aqui vem em 127, 550, agora ele faz um outro topo aqui, ó, 127, 420, e agora ele tá indo para um fundo. Então o que acontece quando o preço rompe um fundo? Tudo isso você precisa entender um pouco melhor, para evoluir, ter uma evolução constante. E na playlist do Role eu te explico isso. É esse o indicador que eu utilizo para mim detectar aí se o preço tá para cima, ele tá se movimentando em topo e fundo ascendente. Eu te explico melhor na playlist do Role sobre isso. Então é tudo conteúdo adicional depois. Os topos sempre são em cima, os fundos sempre são embaixo. Simples assim. Ou os topos sempre são o preço mais alto e os fundos o preço mais caro. Matei a charada para você aí agora. Então, assim que eu consigo identificar melhor a movimentação do preço. Então, respondendo aí quem perguntou lá naquele formulário do Dominando 5 Gráficos Secretos,
tá aqui. É assim que eu consigo identificar mais facilmente a movimentação do preço dentro do meu operacional, certo? Então eu consigo encaixar isso aí dentro do meu operacional. Gráfico de pontos é muito melhor e gráfico maior sempre, tá, gente? Aí você consegue entender bem certinho aqui, ó. Que aqui tinha um topo, fundo, fundo, ou seja, nós não vamos vender em fundo. Em fundo você nunca vende, você sempre pensa em comprar. Só que se existir um rompimento de fundo, aí a gente pode pensar em vender. Ou se existir um rompimento de topo, aí a gente pode pensar em comprar. Agora a gente entra na outra pergunta, que é qual? Qual que é a outra pergunta? Como evitar de comprar topo e vender fundo? É isso aí. Essa é a próxima aula que eu já tô dando agora aqui, tá? Então essa foi uma pergunta que rolou lá no nosso formulário da nossa série Dominando 5 Gráficos Secretos. Se você não conhece essa série, eu já falei que é uma série de mais de 7 aulões, onde eu te falo quais são os gráficos secretos. São 5. Tudo que eu ensino nesse canal, eu uso todos os dias. Então, na aula passada a gente colocou aqui topo e fundo, detector de topo e fundo, tá? Então já vou cair fora com gráfico candlestick, não precisa mais isso aqui. Vamos focar no que funciona. Como evitar de comprar topo e fundo? Basicamente com essa técnica aqui, ó. Como evitar de comprar topo e vender fundos. Ou seja, o que são os fundos? É o V. O que são os topos? É o topo. Tá? É o topo. Olha aqui, ele tá vindo contra um topo. Quem tá vendendo aqui, tá vendendo contra uma região rompida. Tá? Ao invés de ficar pensando em compra, tá tentando vender. Não tá certo isso aqui. Por quê? Já tá criando uma tendência aqui. Então como é que eu sei disso? Por causa da técnica do caixote. Então a primeira coisa que eu faço no meu dia é usar a técnica do caixote, que você tem toda ela mastigadinha e de graça aqui no canal do YouTube, na nossa playlist do Holy. Vai estar aqui embaixo nos comentários ou aqui no próprio mostrar mais, aqui embaixo na descrição dessa aula, vai estar aqui, playlist do Holy. Clica as primeiras 4 aulas, vai desbancar qualquer curso que você já tenha comprado até hoje. Beleza? Então vamos, que agora eu vou te explicar como que funciona essa técnica. Ó, bem rapidamente, porque depois você vai pegar a playlist do Holy e vai aprender mais esmiuçadamente a técnica. Então como é que eu faço para parar de comprar topo e vender fundo? Porque quando eu compro um topo, eu tô comprando caro. Quando eu vendo um fundo, eu tô vendendo barato. A ideia é vender aqui em cima. A galera do Price Action te fala isso. Vende em topo e compra em fundo. Só que o que acontece é, nem sempre funciona isso. E eu tentei fazer isso durante 2 anos e meio, onde eu operava gráfico de candlestick e não entendia quando será que aquele topo ou aquele fundo não ia mais ser relevante. Eu ficava naquela, pô, aqui tem uma resistência que a galera fala, né? E aqui tem um suporte. Suporte e resistência. E aí, o preço está saindo do suporte vindo para uma resistência. O que eles falam? Espera uma estrela cadente ou uma barra de força e sai vendendo. Só que nem sempre isso funciona, porque muitas das vezes aqui vai chegar o preço, vai vir para baixo. Vai chegar aqui no fundo, vai vir para cima. Mas vai chegar um momento que vai dar uma estrela aqui e não vai funcionar. E se eu já acertei o seu coração com essa frase agora, é porque para você não tá fazendo sentido isso mais. Então, cai para dentro em um dos nossos cursos. Vem aqui embaixo no link das descrições, vai ter... A gente tem 4 cursos hoje, que podem ir direto ao ponto com você. Para você parar de operar em gráfico candlestick e parar de comprar topo e fundo. O que acontece? O preço volta e estoura aqui para cima. Por quê? Porque tem fluxo, tem volume. Tem volume nessa compra. Quem botou bala na agulha, uma hora vai sair desse suporte e resistência. Uma hora a resistência ela vai ser quebrada. Ou uma hora o suporte vai ser quebrado. Então você precisa estar ligado quanto a isso. Então a técnica do caixote me diz o quê? Olha a última movimentação do dia. Pô, qual foi a última? Essa aqui, tá? Essa aqui foi a última. Então eu pego o fundo e pego o topo e isolo esse movimento. Muito fácil, tá aqui, mastigadinha a técnica do caixote. Porém, como eu falei, se você quer ir mais fundo ainda na técnica do caixote, como encaixar ela certinha, como operar com ela, tem a playlist do Holy aqui embaixo. Clica ali e faz essa playlist completa, onde eu te mostro, cara, passo a passo, como fazer esse caixote melhor do que isso aqui. Aqui foi só uma explicação básica, mas olha o que acontece quando rompe o topo. Aí eu posso comprar o rompimento do topo, não de fato contra o topo, a menos que tenha fluxo e volume. Isso é papo para um outro momento, isso é coisa de mentoria. Isso é coisa de mentoria, que eu tenho uma mentoria chamada Holy Force. Clica aqui embaixo para conhecer também. Eu sei quando eu posso comprar contra um topo e quando eu posso vender contra um fundo. Mas o melhor dos mundos é esperar o rompimento. O rompimento. Na playlist do Holy eu te falo como que você vai comprar esses rompimentos e vender eles.
certo? Romper um fundo, posso vender? Nem sempre, tá? Nem sempre. Porém, existem algumas coisas que você pode colocar para validar isso, ok? Nas próximas aulas agora, nós vamos ver como identificar o momento certo para comprar, para vender. Olha só. Então tá aí. Essa é a técnica do caixote. É assim que eu uso para não comprar topo e não vender fundo, beleza? Então vamos para a próxima aula. Como identificar então o momento certo para entrar numa operação? Exatamente. Aqui no Day Trade a gente tem diversos momentos para entrar numa operação. Nem sempre é o melhor momento, ou quase sempre é o pior momento para se entrar. Então como que eu faço hoje? Dentro da minha técnica, eu utilizo o gráfico de pontos. Se você não sabe o que é isso, nós temos a série Dominando 5 Gráficos Secretos, que são 5 gráficos secretos que eu vou explicar passo a passo numa série de 7 aulas com conteúdos adicionais e com bônus exclusivos. Tudo de graça. Clica aqui embaixo e pega logo o acesso a essa série, enquanto que ela tá de graça, tá bom? Então é o seguinte agora aqui, ó. O gráfico de pontos. Posso operar no gráfico de range? Também posso. Olha só. Temos um topo, temos um padrão aqui. Posso entrar nele? Depende. Tudo depende. Como que tá o fluxo? Como que tá o volume? Como que tá o momento? Um indicador que eu uso muito, tá? Que eu tenho usado demais é o MACD, tá? Vou botão direito aqui, ó. Já vou dar a morta pra vocês. E tudo que eu tô falando aqui, eu boto em prática todo dia. Não é enrolar linguiça pra ganhar seguidor, gente. Pelo amor do Senhor. Tá, e falar em seguidor, vamos aproveitar o momento aqui? Deixa seu like, se inscreve no canal, ó. Mas eu não uso isso, ficar frufruzeando aqui, falando de 1000 indicadores que tem no Profit, pra ficar ganhando mais view, ganhando mais seguidores, né? Pra crescer o canal. Não. Tudo que eu boto aqui na minha tela é o que eu uso hoje, dentro do meu método Holy Force. Inserir indicador, MACD. Ó, MACD histograma, clique e bota ele lá embaixo, tá? O MACD, ele é um indicador de divergência e convergência. Então, para você entender um pouco melhor sobre isso, tá? Depende das médias que você configura nesse cara. Digamos que você quer configurar uma média de 54, uma de 34 e uma de 21. Tá? Que são as minhas médias que eu coloco hoje. Vai ter uma média maior, que é a de 54, a média do meio, que é de 34, e a outra que é a de 21, que é uma média muito boa. A 34 é excelente também, tá? Então quando o preço está acima delas, o MACD fica acima da linha zero. Quando o preço está abaixo, o MACD fica abaixo da linha zero. Beleza, simples assim. E para você não encher de média móvel aqui dentro, vem o MACD, que, claro, o MACD tem muito mais explicação, que eu poderia ficar falando um monte de coisa aqui e você não ia entender nada. Ou iria entender, mas o que a gente precisa focar aqui é como usar o indicador ao nosso favor. Se tá abaixo da linha zero, é venda. Se tá acima dessa linha zero, é compra. Simples assim. Eu vou configurar o MACD do meu jeito, tá? Duplo clique aqui nas barrinhas. Vem aqui, ao invés de 26, você coloca 54, 34, 21. Aplica, ok. Olha só. Papai. Muito melhor, muito melhor. Olha só aqui. Então, a partir daqui, até mais ou menos aqui, tava bom para comprar. Por que aqui já não tá mais? Porque começou uma divergência. Cair. E como é que eu consigo identificar isso? Cara, eu tô te dando a chave aqui para você. Botão direito em cima dele vai ter que aparecer aqui, inserir média móvel. Clica na média de 9, bota ela. Pronto. Simples. Simples assim. Tá aqui. Quando os histogramas estão acima da média de 9 e acima da linha 0, você pode comprar. Opa, caiu para baixo da linha 0 aqui, Cris, ó, já, da média móvel nesse ponto. O que adianta continuar comprando? Tá vendo que ele não anda para cima? Não anda, não se desenvolve. Por quê? Tem divergência de compra. Aqui tem convergência, ou seja, tá a favor. A convergência é a favor. E a divergência tá indo contra ao que você tá querendo fazer no gráfico. Então, olha só. Dessa barra até essa última barra aqui, você comprou e saiu da operação. Não sei quantos pontos que você gosta de fazer. Tá aí. Agora para vender. Agora para vender, quando tá numa tendência de convergência, tá? Existem técnicas para fazer uma venda já nesse ponto. Mas o mais seguro é quando o MACD tá abaixo da linha 0 e a média também, né? As histogramas estão abaixo dela aqui, tá bom? Então você pode fazer isso. Olha só, você também pode fazer essas vendas de divergência aqui. Isso aqui é um pouco mais avançado. Para quem já está mais tempo no mercado, sabe como faz isso. Aí você vai marcar aquele topo, deu divergência, olha para cima, tem esse topo. Marca esse topo, não pode passar daqui para validar. Opa, beleza, aqui tem um outro topo, ó. Vou fazer uma marcação com uma ferramenta aqui, que ela é muito legal. Que é a ferramenta de canal de alta, canal de baixa, que a galera usa. Só que você pode usar ela como um order block, exatamente.
um bloco de ordem. Inclusive eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, tá? Então, como teve uma divergência de venda, o que eu vou buscar? Vendas. A menos que daí esses histogramas passem de volta para cima da média, que é essa média verdinha de 9. Enquanto não acontecer isso, eu vou descendo o meu caixote, o meu caixotezinho aqui, ó, e boto sempre na barra de cima ali. Olha aqui, chegou nesse ponto, o MACD tá para baixo, aqui tem um gatilho, tem stop de 56 pontos para buscar o quê? 159. Olha só esse gatilho aqui, venda. Ou seja, você vai migrando ele agora, né? Você migra, rasgou o fundo aqui, ó, foi para baixo aqui não foi tanto, né? Ele voltou, então considera lá. Agora, como ele rasgou e tá vindo aqui, considera esse aqui. Melhor ponto para vender é ali, tá? É ali naquele gatilho. Espera o preço chegar, para daí você pensar em vender. Mas nem sempre vai ser bom aqui. Tem que olhar pro MACD. Se a média passar para baixo e os histogramas aqui, já era, cancela. Daí faz a mesma técnica de divergência na venda agora. Daí para compra. Tá? Daí o MACD vai querer passar assim para cima. Essa configuração do MACD, eu levei muito tempo até conseguir encontrar o melhor match, ou seja, a melhor configuração. Então, é isso, gente, tá? O momento certo para vender é quando o MACD tá para baixo. Só que tem um outro indicador que pode te ajudar mais ainda do que o MACD, que é o balanço do poder. Inserir indicador, balança do poder. Insere ela ali, ok? Agora vem aqui na balança do poder e coloca aqui em 9. E coloca em... Vamos ver se é 9. Deixa eu ver se... aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Na minha trend, eu tenho a balança do poder aqui, com as minhas regras de cor, etc, tá? Eu vou ver qual que eu tenho aqui. 9 aritmética. Beleza, exatamente isso. 9 aritmética. Exatamente isso aí. Tá vendo que tá tendo agressões? O que você pode fazer aqui? Botão direito, inserir média também, de 9. Ok. Olha como aqui tava bom de vender. Ó, a balança passou todo para baixo. Tudo para baixo. Eu vou botar em ponderado aqui, tá? O meu MACD também tem a média móvel. Essa médiazinha aqui, ela é ponderada no meu MACD. Que é uma média um pouco mais acelerada. Aqui, ó, começou a dar umas porradas de venda aqui. Bem aqui assim, ó. Bem aqui nesse ponto. Aqui deu mais uma porrada, bem aqui nesse gatilho, tá? Aqui deu outra lá em cima, né? Então, o preço ele é soberano, tá? O preço ele é soberano, porém, quando você quer encontrar o melhor momento para vender e para comprar, você precisa ter alguns auxílios a seu favor. Como entender de fluxo, entender de momento, entender de volume. Como é que se faz isso? Olha só isso aqui agora, então. Ó, aqui era um ponto bom para comprar. Claro que eu tô num gráfico de Ranking Ash aqui, tá, gente? Não se assusta. Não se assusta que esse aqui é o meu layout preferido para identificar o momento e o volume e daí olhar os gatilhos. Olha só, aqui tudo bom, ó, tudo bom. Aqui eu tenho um outro indicador. Isso aqui é o Rolling Power, tá? Aqui. Só que eu gosto dele aqui no 25p. Beleza, show de bola. Eu vou colocar no 30p. Tá vendo que aqui tinha em agressão de compra. Aqui tinha divergência do MACD que eu falei para vocês. Tinha rompimento de topo. Entende? Então tem que ter todo um sincronismo. O primeiro ponto que eu fico pensando sempre é no caixote. Como fazer esse caixote? Aqui embaixo tem a playlist do Rolling, onde eu te explico nas 4 primeiras aulas, muito top, como você vai parar de operar gráfico de candlestick também. Porque você vai gostar 1000 vezes do gráfico de pontos. Então é o seguinte, ó, eu penso sempre no seguinte, cara, tem momento, tem volume, beleza, tem agressão, show de bola, tem tudo isso, tá, beleza, tem tudo isso, Cris. Olha só, como aqui não é venda, lembra? Tem gente tentando vender que não é venda, cara. Por quê? Porque aqui não tá falando venda ainda, ó, tá vendo? Então isso aqui te confirma, tá? Então, quando identificar o momento certo, existem várias formas. Você tem que entender um mínimo de indicador técnico, entender de volume, agressão e momento. Dentro da minha mentoria Holy Force, eu te explico sobre como identificar isso aqui tudo. Claro que eu não uso aqui no 30p, eu gosto do 30R para utilizar. Ele se comporta melhor. Olha só como tá mais bonito aqui no 30R. E aí eu coloco esse cara pro lado, uso meus outros gráficos paralelos aqui do lado para mim fazer minhas operações. Mas o MACD e o balanço do poder já vão te ajudar e demais. Tá vendo? Tem divergência na venda aqui, não tem mais venda aqui, ó. Aqui é compra, se der um padrão de compra, você pode comprar aqui, ok? Pode botar aqui no 21R, olha só o 21R. Aqui, ó, tinha entrada de agressor, você pode até botar para cima esse cara, que ele é mais relevante que o MACD. Enquanto que não tiver agressão de compra, ou seja, o que é a balança do poder? A balança do poder
ela é composta por compradores e vendedores. E aí é feita uma somatória, como é calculada, eu não sei. Mas é o resumo dos compradores e vendedor. Quem mais está comprando, fica tudo ali acima da linha zero. Tem muito mais gente interessada na compra do que na venda. E quando ficar abaixo da linha zero, como nesse caso, o preço cai, o indicador está caindo, tá vendo? Tem que ficar ligado também na divergência dele aqui, só que isso é um pouco mais avançado. Ó, tá botou uma porradinha, botou um porradão. Agora botou uma porradinha, não botou mais porradinha de nada, né, aqui, tá? De venda. Por isso que ele inverte para compra. Daí entram os compradores. E aqui o MACD te ajuda a ver isso. O MACD te ajuda nesse ponto. Ó, Cris, tá confirmando, ó. Tá em divergência, o MACD te ajuda a ver a divergência. Não tem mais venda. Então, isola esse movimento. Passa uma fita isolante nele aí, né? Que é o que eu gosto de fazer, que é o caixote. Quando romper, vai ter entrada de volume aqui. Então, entra num ponto de compra e ó lá, mais 600 pontos. E o stop estaria aqui embaixo, ó. 250, 270 pontos. 250 pontos para pegar 600. Tá bom assim para você? Aqui confirmando a agressão de compra. Vai romper esse topo. Aqui não tem mais nada de venda. Então, divergência. Tá virando para compra. Entendeu? Tem que estudar um pouco mais sobre o MACD, sobre o balanço do poder, botar em prática. Mas se você não tem tempo para ir e pesquisar e tentar aprender sozinho isso aí, esses indicadores técnicos que eu ensino dentro da minha mentoria Holy Force. Aqui embaixo tem o link na descrição, tá? Então corre para pegar uma das vagas. Agora, nós vamos para a próxima aula, beleza? Gatilhos de entrada em uma operação, pontos de compra, pontos de venda, aonde eu faço o meu ponto de compra, aonde eu escondo o meu stop loss, como que eu faço o meu gerenciamento, aonde eu boto o meu alvo. Então, a gente vem de uma aula, se você não tá ligado nessas aulas avulsas, tá? Se você tá assistindo a aula maior aqui, tudo certo, continua assistindo, mas se você tá caindo nessa aula, que é uma aula fragmentada, ou seja, eu cortei diversas aulinhas, volta numa das aulas, aqui embaixo também vai ter aí o link de todas as aulas, tá? Onde eu explico todas essas perguntinhas aqui dos nossos alunos, tá? Lá do Dominando 5 Gráficos Secretos. Se você não sabe o que é o Dominando 5 Gráficos Secretos, é uma série com 7 aulões, onde eu te explico tudo sobre os 5 gráficos secretos e eu te ajudo a sair dos gráficos de Candlestick, ter a consistência com os gráficos de Renko, Range, pontos, Renkin Ashi e Kaiji, beleza? E eu te dou um operacional montadinho lá dentro também. Então clica aqui embaixo e pega o seu acesso no Dominando 5 Gráficos Secretos. A primeira aula, então, é quais são os melhores tempos gráficos que um trader pode utilizar, isso a gente já falou. Como entender melhor a movimentação do preço, através do indicador de detector de topo e fundo, a gente consegue ver isso. Como evitar a compra de topo e venda de fundo, como parar de vender fundo e comprar topo. Como identificar o momento certo para entrar numa operação, que foi esses dois indicadores que a gente colocou no gráfico aqui, a balança do poder e o MACD, beleza? Volta na aula de como identificar. E os gatilhos de entrada em uma operação, ponto de compra, ponto de venda, é o que a gente vai fazer agora. A gente vai falar sobre essa aula agora, beleza? Bom, tudo parte do princípio que a gente precisa isolar um movimento. A gente falou sobre isso, que esse aqui é a técnica do caixote. Sem isso não existe trade. Sem isso, não tem o que você inventar aqui dentro. Tudo vai dar errado aqui dentro. Tudo. Por quê? Sabe por quê? Porque aí é a zona de briga. Isso aí eu tive que levar muito stop, quebrar muita conta para identificar isso aí e criar essa técnica, tá bom? Então aqui embaixo também vai ter a playlist do olho. Eu já falei isso 1000 vezes, né? Pega essa playlist, as 4 primeiras aulas são muito top. E ali você realmente, eu acredito que você vai ter a virada de chave sobre essa questão de região ruim, região boa. Então a primeira coisa pra gente pegar aí gatilho de operação é antes disso, tá? Antes de querer sair comprar e vender, é identificar essas regiões ruins de operar. Porque um gatilho bom numa região ruim não vai dar certo. Outro ponto, um gatilho bom numa região boa, sem a confirmação, como identificar o momento certo para comprar e para vender, validar essas operações, também não dá muito bom. Então isso tudo eu expliquei nessas aulas aqui, ó. Aula 1, 2, 3 e 4 eu expliquei sobre isso. Agora a gente vai ver os pontos de compra, pontos de venda. Quais são os melhores? Bom, tudo parte do princípio, dependendo do gráfico que você tá. Se você tá nesse gráfico, você vai ter um stop gigantesco. Porque, cara, se você botou o seu stop atrás desse cara, tomou violinado. Por isso que eu detesto o gráfico de Candlestick. Aqui embaixo também tem uma aula assim, ó. Pare de operar gráfico de Candlestick. Sabe por quê? Ele tá roubando seu tempo e seu dinheiro. E eu te explico nessa aula, aonde você vai clicar no link aí embaixo. Pare de operar gráfico de Candlestick. Eu te explico por que você tem que parar, tá bom? Então, se você compra numa barra assim, tem que botar o stop em 550 pontos. Não vale a pena. Então, você tem que usar um gráfico profissional. Um gráfico de pontos. Exatamente. Por quê? Além dele trazer limpeza, clareza, para você saber identificar topo e fundo, ele te traz os melhores pontos de compra e pontos de venda com o melhor gerenciamento possível. E eu vou te provar na cara aqui agora.
tá? E foi até uma compra que eu fiz hoje, passei lá na nossa live, inclusive a gente tá fazendo as lives no YouTube por enquanto, mais pra frente a gente vai fechar e vai deixar reservado só pra quem realmente quer fazer acontecer. Então participe das nossas lives pra você ver isso aqui todo dia eu fazendo. E te passando insights sobre o caixote, te passando as melhores regiões pra operar. Eu não tô dando call, tá? Mas eu tô ajudando a galera todas as manhãs das 8h40 até praticamente 11h30, meio-dia. Então vamos lá. Aqui, a gente tem já o isolamento do caixote. Primeiro ponto, tem que ter o caixote desenhado. O mercado nem abriu, tá? Você já tem que fazer esse caixote. Na playlist do Role eu te ensino nas 4 primeiras aulas o que é pivô, o que é topo, o que é fundo, o que é tendência, o que é preço lateral, como fazer o caixote, como operar o caixote, tudo dentro da playlist do Role. Se você pegar aquela playlist, botar em prática, acompanhar nossas lives, eu acredito que você vai ganhar dinheiro. Só que tem um caminho mais curto para ser percorrido. Isso você pode fazer sozinho. Agora, se você quer fazer comigo ao seu lado, temos a mentoria Roleforce aqui embaixo. Também temos os outros cursos, que são cursos de ponto de partida. O curso de gráfico de pontos, que é o método GP Power, que é R$57. O curso em gráfico de range, que é R$67, que é o método RHT. O método Role Power, que é a junção do gráfico de range com pontos e com um renko. Imagina só, ter 3 telas aí na sua cara, te explicando o que é o range, renko e pontos e como juntar isso e criar um operacional com isso. Cara, surreal. Indicadores junto, tá? Aqui, ó. Com esses indicadores aqui. Olha só que coisa mais simples e mais fácil. Tá verde? É compra, só que tem que ter os gatilhos. Aqui provavelmente vai dar uma compra até a máxima, beleza? Então aqui a gente faz o caixote, espera romper, beleza? Rompeu, tem volume, tem fluxo. Nesse cara que rompeu, tem, Cris. Até tem. Ó, entrou agressão. O MACD tava embaixo aqui, ó. Desde esse ponto não tem mais ponto de venda aqui. Não tem venda, até porque tá dentro do caixote. Venda é só daqui para baixo. O MACD divergente, agora o MACD passou para cima, aqui já. Antes desse gatilho, até bem quando o gatilho aconteceu. Aí você pode se perguntar, Cris, aonde eu compro? Aonde eu compro? Aonde eu coloco meu stop? Como que eu faço isso aí? Eu explico melhor dentro do módulo de gerenciamento financeiro da mentoria. Mas o melhor ponto para você comprar não é no rompimento. O que eu gosto de comprar é no meio do box, bem no meio do box. Deixa eu fazer aqui em rosa, no meio do box, tá? Bem no meio dele. Eu boto a ordem, fechou esse cara, eu boto a ordem. Eu boto meu stop aqui atrás, um pouquinho abaixo. Eu gosto de fazer uma parcial com 100 pontos e jogar o meu stop ponto de cobertura. Isso eu não vou ficar falando muito aqui, porque é conteúdo exclusivo e profissional que só tem dentro da mentoria Roleforce e dos nossos cursos mais básicos também. Os cursos de ponto de partida, como eu falei, o método de GP Power, que é em gráfico de pontos, é apenas R$57. Clique e pega logo. Vai ter um site ali, clica no link, vai pro site, vê como é que funciona e entra pro nosso time. Ponto de compra, stop aqui embaixo. Você pode pegar aqui 100 pontinhos e joga o teu ponto de cobertura para baixo, tá? E aí depois você pega o alvo final em 300 pontos, beleza? Tá aí os melhores gatilhos aqui de rompimento desse cara. Lá na playlist do Role eu te explico melhor qual é o melhor tipo de rompimento, beleza? Mas esse aqui é o melhor, tá bom? Olha para baixo, teve agressão nesse cara, muita agressão na compra. Por que compra, Cris? Porque tá acima da linha zero e acima da média móvel. Então, um bom candle pra gente entrar comprado, stop atrás do candle anterior do box, né? Em gráfico de pontos a gente fala isso. Parcial, stop ponto de cobertura. Andou um box aqui, pode puxar pro 0 a 0. Aqui um outro ponto de compra se quiser também. Só que eu gosto de entrar no meio do box. Não pegou. Quem entrou no rompimento já andou. Lá em cima não é um bom ponto, porque o ideal é ele chegar... Ó, ele até testou, tá? Pode até ser um bom ponto de compra aqui, dado a sua técnica. Se eu botar no meu gráfico de pontos, aqui seria uma entrada, ó, no método GP Power. Compra aqui, stop atrás da view up, alvo lá em cima. É 2 para 1 esse operacional aqui. Só que aqui eu não tô analisando fluxo, não tô analisando o meu operacional completo. Ó, tá caindo agressão, tá vendo? Olha só, isso aqui, ó, tá caindo agressão, não é um bom ponto de compra aqui. O MACD ainda tá bom, a agressão tem que estar acima da média. Ah, Cris, o que é esse indicador aqui e tal? A gente viu isso aqui na aula 4, beleza? Na aula 4 a gente viu isso aí. É a balança do poder e o MACD. Juntos, logo no começo de uma operação, é muito bom, tá? Então, se você quer entender um pouco mais sobre onde comprar, onde vender, como faz isso na prática, quer ter um acompanhamento com alguém, quer participar de um grupo VIP, onde tem tudo isso e muito mais, é na nossa mentoria Roleforce. E também temos 2 aulas ao vivo da semana, 2 aulas ao vivo com os alunos, 1 hora após o pregão. Então, a gente passa ali com os alunos, todo o método, a gente tira as dúvidas deles, eles vão numa call com a gente
entram numa sala ao vivo com a gente e eu tiro todas as dúvidas. Isso é mentoria, não é um curso gravado com algumas aulinhas. Então, vamos aí para a próxima aula, que é como conseguir a consistência nos acertos e sair do loss. Bom, meu querido, essa aula é uma aula bem rapidinha, onde eu vou te explicar como conseguir a consistência nos acertos e sair do loss. Basicamente é um resumo de tudo isso aqui, ó. Essas perguntas aqui, para mim, foi sensacional quando a galera fez lá, o pessoal do Dominando 5 Gráficos Secretos. Eles responderam o formulário, eu achei demais, eu ordenei elas numa sequência lógica. Porque o que acontece? A primeira coisa é, quais são os melhores tempos gráficos? Qual é o melhor gráfico para eu operar? Tá? Para conseguir a consistência, você precisa operar um gráfico que te traz clareza, um gráfico que te traz poucos padrões, que não fica te falando para operar toda hora, e o principal de tudo é você ser um analista e não um trader operador. Quem sai de uma empresa e passa a se tornar um trader, tá? Ele traz alguns cacuetes, que ele precisa trabalhar. Não precisa trabalhar. Ninguém te falou que tu tem que fazer 1000 trades por dia. Só o teu professorzinho de scalp aí. O que você precisa fazer? Analisar. Encontrar o melhor tempo gráfico para você. Eu uso alguns tempos gráficos. Eu vou mostrar na minha tela aqui o que eu uso para mim e que me trouxe consistência até hoje. Eu vou mostrar toda a minha tela operacional aqui. Eu acho que não tem um trader que faz isso, só eu que faço. Essa é a minha tela operacional. Então, o que eu uso para mim ter consistência? Tá? Primeiro ponto, eu uso isso aqui, ó. Eu uso um gráfico de volume com indicadores de momento que me dizem se tá bom para comprar ou se tá bom ou se não tá bom para comprar. Eu faço a minha análise nisso aqui. Eu uso um outro gráfico de fluxo, que é o gráfico Kaji. Eu uso um gráfico profissional, que é um gráfico de range, para me falar as rejeições do preço. Eu uso um gráfico para me guiar, que é o gráfico de Renko. E eu uso o gráfico operacional, que é o gráfico de pontos. Aqui, de manhã, eu peguei essa operação, porque raios eu vou sair e vou pegar uma outra operação aqui. Pode até dar certo. Ó, se a gente analisar essa operação, ponto de compra, stop aqui embaixo, alvo lá em cima, é uma operação de quase 3-1, quase, tá? O que eu tenho que analisar? Se eu quero entrar comprado aqui, o que eu tenho que analisar? Como é que tá o momento? Ainda tá verde, ainda tá bom para comprar? Não sei, não tá, olha só. Tá caindo aqui o ADX. O MACD tá divergente na venda. Não tem venda ainda, tá? Agora, a gente tem uma barra de reversão aqui. Tá muito contra uma máxima. Eu, Cris, nessa aqui eu não... Na verdade, eu tenho o costume de operar só pela manhã, ok? Pela manhã eu gosto de operar. Agora, pela tarde, eu não opero mais de tarde. Eu tô gravando à tarde isso aqui. Mas esse cara, ele é um bom padrão de compra. Por quê? Porque ele tem um pavio aqui. Você pode entrar no meio do box, já entrou na operação. O stop aqui atrás da view up. E o alvo vai dar lá em cima, lá em 400 pontos. Ou seja, um operacional de 2-1. Tá? Então, como é que deveria ser essa operação? Ó, tá vendo que aqui os meus indicadores estão todos verdes? Porém, eu tenho que analisar aqui muito bem isso aqui, ó. Tá tendo agressão de compra pelo balanço do poder? Tá tendo. Tá tendo uma divergência de venda? Tem. Tá virando para compra. Mas ainda não tá bom para compra. Até aqui eu coloco no 25R, tá? Já virou para compra aqui, beleza? Só que o ADX tá caindo. O DI- também. Essa operação ela pode travar só por causa disso. Ó, não tá bom aqui também no Rolling Power. Então, 2 contra 2. O que eu faço? Agora eu tenho um gráfico aqui, ó, que me mostra um candle de reversão. Por que raios eu vou comprar aqui? Se o melhor ponto para comprar foi aqui de manhã, por que eu vou comprar? Entende? É fazer um trade no máximo, 2 no máximo. Isso vai aumentar a sua consistência. Você ser bem criterioso em cada trade que você faz. Para isso você precisa aprender técnicas, indicadores técnicos que te falam isso, que funcionam todos os dias. Precisa ter um caminho validado. Eu tenho esse caminho. Você pode trilhar? Pode, se você quiser. Faça parte da mentoria Holyforce. Se você quer fazer sozinho, esse é um modelo de tela operacional que você pode tentar copiar e tentar fazer sozinho aí pelas suas próprias mãos. Só que você, que nem eu falei, se você quer um modelo validado, pronto, passo a passo, o que é esse gráfico, como que ele funciona, como configura ele, o que são esses indicadores de momento aqui, o que é esse cara que eu nunca vi na minha vida, Cris? Gráfico Kaji, o que esse cara faz? Da onde ele veio, do que se alimenta, né? O que é esse gráfico de range? Tá? Tudo isso eu tenho módulo a módulo dentro da mentoria Holyforce e eu te dou suporte.
te dou aulas ao vivo comigo e com os alunos. Eu te dou todos esses indicadores de regra de coloração que te ajudam a entender a direção que tá o mercado, ou seja, tá verde, é para comprar, não é para vender, né? Só que não é porque tá verde, pintou verde, a gente vai comprar. Não, 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 não. Eu te explico qual é o melhor momento para comprar, qual é o melhor momento para não comprar. Nesse caso, eu não faria essa venda por causa desse cara aqui e desses dois caras de baixo, tá? Os dois de cima estão me falando compra, 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 tá? Então, se realmente vai dar compra, porque esse cara aqui tá mandando a jogada, que é o balanço do poder. Eu tenho um alvo lá na máxima, beleza? Certo? Então é assim, gente. Você pode pegar e tentar usar o MACD para validar suas operações, para ter mais consistência. O IFR é um indicador se não me engano, é de divergência e tal, de topo e fundo, blá blá blá. Tá? Eu não uso mais, porque o MACD já me fala isso. Aqui no FR tá divergente, já no MACD já tá me falando. O ADX D mais D menos, pode tentar se aventurar no gráfico KG, tentar descobrir sozinho. Usar o gráfico de range, olha só. Aqui, ponto de compra, stopzinho de 170 pontos, 180 para um alvo de 500, 600 pontos. Tá bom assim? Aqui também tá dando um padrão no gráfico de range, ó. Até com o stop menorzinho e um alvo maior. Beleza? Então, você pode se aventurar e tentar fazer sozinho, como eu falei, ou vir para nossa mentoria Holy Force. O convite tá aí. O link tá aqui embaixo na descrição dessa aula. É uma pergunta meio que generalista, não tem uma resposta certa, porque tudo depende do seu nível de maturidade, do seu nível de comprometimento com isso aqui, porque bolsa de valor não é para qualquer um. Você precisa se dedicar, precisa ser esforçado, estudar, baixar a cabecinha. Só que não estude o que não funciona. Aí é o pior ponto. Porque eu estudei por 2 anos e meio que não funciona. Isso me trouxe muita experiência, claro. Porém, eu perdi muito dinheiro e tempo com isso. Que nem você deve estar perdendo aí com um gráfico de candlestick. Então, o primeiro passo para você é de repente se aventurar. De repente não, é começar a aprender a operar o gráfico de pontos depois. E começar a mesclar esses gráficos. Comece a mesclar esses gráficos aí. E unificar gráfico de pontos com range, com renko, tá? Por exemplo, a gente tem o nosso método Holy Power, tá? Que é um baita passo para você, onde eu te ajudo a usar o gráfico de renko, gráfico de pontos e gráfico de range junto numa tela operacional, te dou meus indicadores de coloração e aí eu te ensino a operar o método Holy Power. Ou você já vai direto para nossa mentoria, onde eu te ensino tudo sobre o que você viu na tela anterior. Ou ainda, se você não tem dinheiro, não consegue pagar um curso ou uma mentoria, pode fazer o Dominando 5 Gráficos Secretos, onde eu já te ajudo demais e abro a sua cachola sobre o gráfico de pontos, renko, range, renkiashi, kaji, que tá de graça aqui embaixo. Beleza? Então vamos que vamos. Eu espero que você tenha gostado dessa minissérie sobre essas perguntas aqui que a gente respondeu nessas aulas. Beleza? Vamos que vamos. Fui!